galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Opa, puxei aqui o fio. A Prof. Fer também está muito bem. Nessa videoaula, galera, nós vamos trabalhar com a disciplina de Geografia. A disciplina de Geografia, pessoal, também foi finalizada na nossa apostila principal. Então, por isso, hoje a gente vai realizar aqui duas atividades bem práticas para fechar com chave de ouro a nossa disciplina de Geografia, que falou sobre as transformações que o trabalho provoca em nosso ambiente, que pode ser tanto no ambiente rural quanto no ambiente urbano, e também qual é o trabalho de um geógrafo, qual é o papel da geografia no nosso meio, né? O geógrafo e a geografia. Então, para começar, no nosso quinto capítulo de Geografia, a gente falou muito sobre paisagem rural, sobre paisagem urbana novamente e sobre o trabalho. Nós falamos sobre o trabalho e sobre as profissões. Nós falamos sobre os trabalhos da antiguidade, falamos sobre os trabalhos do presente, os trabalhos atuais. Nós falamos como o trabalho modifica a paisagem. Por que a paisagem se modifica por causa do trabalho, né? A gente viu muito isso. As transformações das cidades ao longo do tempo por causa do trabalho, né? Fábricas foram surgindo, indústrias foram surgindo, comércio foram surgindo, serviços foram surgindo, tudo isso em uma cidade. E no âmbito rural, o que mudou, né? Será que uma plantação pode modificar a cidade do campo? Pode. Lembra que a Prof falou que só porque a gente vai para o norte do Paraná, por exemplo, e vê lá um monte de plantação, não significa que aquele é ambiente natural, que não tem nada de alteração humana. Tem sim, só que de uma forma diferente do que a gente está acostumado a ver na cidade, né? Não é só porque tem um monte de plantação de soja, de pé de feijão, que aquilo ali tem a ver com a natureza. É, a plantação é sim, mas né, o ambiente é modificado para que aquilo ali seja plantado naquele lugar, é feita uma desmatação antes para ter aquele local para plantar e também é muito modificado o solo, é colocado muito adubo, é colocado muita vitamina, muito mineral para que aquele solo produza cada vez mais com mais qualidade. Claro que um pequeno produtor, uma pequena propriedade, vai organizar o seu espaço com uma ferramenta manual, que é a enxada, né? Com esse tipo de ferramenta. Essa transformação vai ocorrer a longo prazo, ela vai acontecer de forma lenta. Já um grande produtor, uma grande propriedade que planta em grande quantidade, essa transformação vai acontecer de forma muito rápida, que é feita através de máquinas, tecnologia, recursos tecnológicos, né? A gente viu tudo isso na disciplina de Geografia, né? Então, assim, outra coisa que eu quero que vocês pensem é sobre uma logística de um país inteiro. Por exemplo, o nosso país, o Brasil, vocês sabem que ele é um país que tem todo um litoral aqui de mar, né? Todo um litoral, por isso que tem muita praia no nosso país. Vocês sabiam que tem país que não existe praia? E não só pensando no lazer, a praia, pessoal, o mar é feito muito transporte pelo mar, através dos navios, né? Através dos oceanos, é feito muito transporte de outros países por um navio. Demora mais? Demora mais, mas cabe muito mais do que cabe em um avião, né? Um navio consegue transportar muito mais mercadoria do que um avião. Um avião, logicamente, é mais rápido, né? Mas o navio consegue trazer em maior quantidade. E ele faz isso por onde? Pelo porto, que é pelo mar. Tem países como o Paraguai que não tem mar. Então, toda a logística de mercadoria, de importação e de exportação dele tem que ser feita através de outros transportes, né? Pode ser através de caminhão, pode ser através do ar, mas não pelo barco, porque lá não tem mar. Então, a geografia, o espaço físico em que um lugar fica também implica nisso, né? Mais uma coisa aí pra gente se pensar. Então, na aula de hoje, o Prof vai passar duas atividades. A primeira, bem tranquila, vocês podem me mandar por áudio lá no Diário Escola. Qual vai ser? A Prof quer que vocês pesquisem uma ou duas profissões, né? Um tipo de trabalho aí bem diferente. A Prof quer que vocês coloquem lá profissões super diferentes. E vocês achem uma que chame a atenção de vocês. Pesquisem lá, profissões estranhas. Vocês achem uma aí que chame a atenção de vocês e mandam lá na Prof. Além de falar o nome dessa profissão, você também precisa falar como ela funciona, né? Qual é a função desse profissional. Então, uma profissão estranha, diferente ou duas, tá? Pode tanto ser antiga quanto atual, beleza? Essa é a primeira. A segunda, pessoal, ela é um pouquinho mais, né? Que vai precisar de uma pesquisa aí, provavelmente de um mapa do Brasil. Por quê? A Prof quer ver o censo de vocês de localização, esse é o objetivo da atividade.
Então vocês sabem que o Brasil, ele é um país. A outra subdivisão do nosso país são os estados, né? O Brasil tem muitos estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Amazonas, né? Tem muitos estados, né? O que a prof quer que vocês pesquisem? Primeiro, a prof quer que vocês pesquisem, né, o mapa do Brasil e veja lá seus estados. Não precisa de cidade, só os estados. Depois que você fizer isso, já tiver aí com mapas em mão, pode ser no computador, pode ser no tablet, pode ser no celular, você vai pensar a seguinte questão: uma pessoa precisa viajar a trabalho. Essa pessoa mora no Paraná, assim como nós, e ela precisa ir trabalhar lá no Amazonas, lá onde fica a floresta amazônica, por isso que tem esse nome. Ela precisa ir trabalhar lá, pessoal, muito longe mesmo. Claro que ela vai de avião, mas essa pessoa, mesmo voando, ela vai passar por muitos estados, certo? E ela pode fazer diferentes rotas, né? Companhias aéreas aí fazem diferentes rotas. Então você vai pesquisar aí com a prof e vai montar como se fosse um mapa conceitual e vai apontar por quais estados ela pode passar para chegar até o Amazonas. Não existe uma resposta certa, mas existe uma resposta que tenha lógica, né? Se uma pessoa quer ir para o Amazonas, ela não vai lá para o nordeste do país, cruzar tudo para depois cruzar tudo de novo. Então existe uma lógica para isso. Então você vai fazer aí, vai apontar o percurso que ela vai fazer. Como, prof? Vai fazer uma linha? Não, você vai falando os nomes dos estados que ela vai ter que passar até chegar nos estados do Amazonas. Isso você também pode apresentar para a prof através de um áudio, tá bom? Se você não quiser, você faz um desenho lá do mapa do Brasil, faz as flechinhas, depois escreve o nome de todos os estados que a pessoa vai precisar passar para chegar até o Amazonas, tá bom? Pessoal, na aula de hoje era só isso, uma breve revisão sobre o que a gente viu no capítulo 5 e no capítulo 6 de Geografia. Essas duas atividades são duas atividades mais práticas que não tem muito aí para vocês ficarem escrevendo e fazendo na apostila as atividades, né, lendo alguns textos. Mas não me deixem de enviar a atividade que a prof pediu, pessoal. A prof precisa da confirmação que vocês estão fazendo as atividades. Mesmo que essa atividade não precise de registro na apostila, a prof precisa que você participe da nossa aula, assim como você participaria aqui em sala de aula, tá bom? Qualquer dúvida, me procure, que a prof tá aqui para ajudar. Eu fico no aguardo da atividade, hein? Tchauzinho!